Olá pessoal, vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje falaremos sobre o texto dramático, ok? Então, primeiramente, o que é texto dramático? O gênero dramático ou teatral, ele faz parte de um dos três gêneros literários, ao lado do gênero lírico e épico. Então, quando fala literário, é aquela produção, conforme eu falei em outro momento, é uma produção feita com arte. E essa arte ela vai envolver um certo estilo, tá? E ele vai ramificar sendo dramático, lírico ou épico. Hoje nós vamos falar mais especificamente sobre o dramático, que embora o nome fale sobre a questão do drama, não é apenas sobre isso, tá? Então veja só como funciona. No entanto, o gênero dramático, como o próprio nome indica, são gêneros literários feitos com o intuito de serem encenados ou dramatizados. Então, qual é a questão? O drama não é a questão de uma coisa chorosa, triste, né? Lamentável, não. O drama que está se enfatizando aqui nesse texto é de dramatizar, ou seja, interpretar algo, colocar em ação algo. Tanto que ele vai falar aqui, ó, do grego a palavra drama significa ação. Então pode, nessa de dramatizar, ele pode fazer um gênero de ação, ele pode fazer um gênero de aventura, também de romance, também de drama, como a gente conhece como gênero, mas a questão do dramático aqui, ele vai além da questão de uma tristeza ou algo lamentável, algo desse tipo de que nós estamos acostumados quando se refere à palavra drama. Então, dramatizar é no sentido de interpretar, de encenar, tá certo? Bom, principais características do texto dramático. Primeiro, a encenação cênica. Bom, encenação cênica, claro, vai envolver o quê? Linguagem, porque ele precisa interpretar aquilo. E aí, no ato de interpretar, ele faz uso de uma linguagem. E a linguagem ela pode ser feita no gestual, conforme está falando, né? Porque na hora de interpretar, ele vai se usar dos gestos para se fazer entendido. Então, é visual, que você vai conseguir entender. E a sonoplastia, porque ele pode fazer uso do verbal, falando, né, de sons, né? E aí ele vai usar entonações, sempre no intuito de dramatizar, de encenar algo, tá? Trazer à tona a cena, para que você entenda o que é que está sendo interpretado, tá? Então tem também a presença de diálogos, né? Uma conversa entre duas pessoas, mas há também o que a gente chama de monólogos, que é quando a pessoa fala sozinha, tá certo? Sozinho, entre aspas, porque do outro lado tem alguém escutando, sim, mas no ato ali não tem dois atores conversando, que aí seria um diálogo. O monólogo é uma pessoa falando sozinha e pessoas ali na plateia que vão escutar, mas não há ninguém outro encenando com ele, não há outro participando da cena ali com ele. Isso que é a questão do monólogo, ele fala sozinho, tá? Predomínio do discurso em segunda pessoa, então ele usa o tu e o vós, ele usa uma linguagem mais rebuscada, né? Mais uma norma padrão, né? Alguém chama até de norma culta, porque é muito apelativo. Então, é como se ele dissesse, é com você que eu estou falando. Então, ao mesmo tempo que ele fala um tu, esse tu, na verdade, se referindo ao interlocutor ao qual ele se dirige. Esse interlocutor precisa estar atento ali ao que ele está falando e ao que ele pretende. Mas quando ele usa o vós, é porque ele está dirigindo a determinado grupo. Ele não quer falar só com uma pessoa, mas mais de uma pessoa. Então, é a questão do dramático. Então, a estrutura dramática também ela envolve algumas partes. Então, ó, os autores desse tipo de texto são chamados de dramaturgos, tá? Aqueles que fazem drama. Por exemplo, há novelas que quem compõe a novela, quem escreve a novela, essas televisivas, né, são chamados de dramaturgos, porque eles são autores dessas histórias que precisam ser dramatizadas, encenadas, interpretadas, tá? Que junto aos atores que encenam o texto são os emissores e por sua vez os receptores são o público. Então eles vão interpretar ali e aí eles atuam, têm para si a emissão, né, do que está sendo interpretado
e quem está recebendo ali a mensagem é chamado de receptor. Assim, os textos dramáticos, além de serem constituídos de personagens, né, que aí nós vamos dividir sempre, você não assistiu a nossa aula lá da narrativa, né, que nós falamos dos componentes, quem faz parte da narrativa, você já sabe, né, protagonistas que são os principais, né, são aqueles que têm um papel de maior relevância ali no drama. Secundários, que é aqueles de menos importância ali na história, mas de alguma forma ele afeta diretamente no enredo. Então ele não tem tanta importância quanto o protagonista, que a história vai girar em torno desse protagonista, e secundários vão participar em momentos determinados. Então ele é chamado de secundário por causa disso. Então ele está em segundo plano. E os figurantes são aqueles que às vezes estão ali, mas não tem nenhuma uma fala mais destacada, não tem mais um papel ali de maior relevância, ele só está ali compondo mesmo o cenário e é chamado de figurante, faz parte da figura que está à sua frente, né? São compostos pelo espaço cênico, que pode ser o palco teatral ou também pode ser cenários, tá? E o tempo, que pode ser aquilo que nós já falamos, psicológico, em que você entra na mente daquela pessoa para entender em que tempo que está, ou ele pode ser um tempo cronológico em que vai seguir determinados fatos numa sequência de tempo, do mais antigo até chegar ao mais recente. Geralmente, os textos destinados ao teatro possuem uma estrutura interna básica, a saber, primeiro, a apresentação, né, porque faz a exposição tanto dos personagens quanto da ação a ser desenvolvida. Então, essa apresentação ela coloca o receptor por dentro do que está sendo apresentado, apresentando os personagens, qual a ação de cada um, e aí ele deixa essa pessoa por dentro, né, que está sendo feito. O conflito, porque a história ela vai numa linearidade, ela vai num certo tom, parece que a história não vai ter maiores acontecimentos, e aí vem um conflito. O que é o conflito? Ele vai explicar aqui. É o momento em que surgem as peripécias da ação dramática. É algo ali que vai mudar toda a rota. Quando a gente está esperando que vá para um rumo, ele vai fazer todo um outro direcionamento, tornando aquela história emocionante. E é esse conflito que vai trazer, então, para nós a curiosidade de saber o que aconteceu. Então, se a mãe terminar com o seu filho ali ao lado, ok, tranquilo, então não houve conflito. Então, seria uma história um pouco interessante, eu estou dando um exemplo. Mas eles criam aquela história em que o filho se distancia da mãe, então há o conflito da separação, né? Pode ser dois amigos que eram muito próximos, de repente se separam. Pode ser uma pessoa que ela possuía algo que ela gostava muito e de repente ela não tem mais aquilo, então há sempre um conflito. Ou duas pessoas que de repente se desentendem, se tornam inimigos, né, ou uma perseguição contra aquela pessoa. Então o conflito ele pode ocorrer de várias formas, tá certo? Então essas a gente chama de peripécias, né? O desenlace, porque depois do conflito a gente quer saber o que vai acontecer. Então esse é o desenlace, né? É o momento de conclusão, encerramento ou desfecho da ação dramática. Então, basicamente, são essas três partes que compõem a estrutura dramática, né? Além da estrutura interna inerente ao texto dramático, tem-se a estrutura externa do gênero dramático, tal qual os atos e cenas, de forma que o primeiro corresponde à mudança dos cenários necessários para a representação, enquanto o segundo designa as mudanças, entrada ou saída dos personagens. Observe que cada cena corresponde a uma unidade da ação dramática. Por quê? Porque o externo é aquilo que você está vendo. Então, são atores que entram e saem, o cenário que está ali diante dos seus olhos. Essas coisas são bem externas. Mas há algo que você não vai ver com seus olhos propriamente, mas você percebe que é o atrito ali que ficou no ar, aquela tristeza, aquela coisa toda. Então, há coisas que não são faladas, não são explicitadas, mas você consegue entender nas entrelinhas que são colocadas. Tá certo? Então tem o externo e tem o interno. O externo é aquilo que aparece, troca de personagem, cenário, aquela coisa toda que você está vendo, e conforme você vai entendendo, então é a estrutura interna em que você entende ali qual é a apresentação, qual é o conflito, qual é o desenlace. Exemplos de textos dramáticos, nós temos a tragédia, que é a representação de acontecimentos trágicos, geralmente com finais funestos porque sempre tem uma morte, algo
acontece no final muito triste, né? Os temas explorados pela tragédia são derivados das paixões humanas, do qual fazem parte personagens nobres e heróicos, sejam deuses ou semideuses. Então a tragédia sempre vai ter isso. Alguém ali em busca da amada, chega ao final, a amada vai morrer, ou o amado ali vai morrer, aquela coisa toda, né? Aquela pessoa que sai de sua terra em busca da proteção de alguém, ou da sua própria sobrevivência, ao final ele não pode não sobreviver, ou vai atrás de alguém que ele precisa proteger, de quem ele tem um carinho, ou no caminho ele conhece alguém, e aí tem toda essa questão da tragédia, beleza? Comédia, né, representação de textos humorísticos que levam ao riso da plateia, então a tragédia ela tem um outro intuito, ela não é de fazer rir, ela é a comédia sim, né? São textos de caráter crítico, jocoso e satírico. Jocoso é aquela que deixa a pessoa embaraçada, né, constrangida, é para causar constrangimento realmente, né? A principal temática dos textos de comédia envolve ações cotidianas, do dia a dia, né, do qual fazem parte personagens humanos estereotipados. O que é o estereótipo? A menina pobre, o rapaz rico, a mulher soberba, a criança teimosa. Então são estereótipos que se colocam sobre determinados personagens, tá? A tragicomédia, porque aí a tragédia e comédia, agora vai unir as duas, ó. União de elementos trágicos, né, da primeira, e cômicos, que são questões engraçadas, na representação teatral. Tem também a farsa, né, que é surgida por volta do século XIV. A farsa designa uma curta peça teatral de caráter crítico, formada por diálogos simples e representada por personagens caricaturais em ações corriqueiras, cômicas e burlescas. Então, a farsa é mais para demonstrar situações do nosso dia a dia, ela é muito simples, né, ali a encenação, tá? E ela traz caricaturas, pessoas do nosso dia a dia em situações ali que a pessoa quer expor algo ali que ela não concorda, ou expor ali a determinado vexame. Então é o que nós chamamos de farsa, né? E o alto com U, tá, pessoal? Não é alto de altura, alto é de dentro de si, né? Surgido na Idade Média, os autos são textos curtos de temática cômica também, então engraçados, né? Os quais são geralmente formados por um único ato. Então a pessoa entra, senta e começa a encenar ali alguma coisa e aquele é o alto, tá? Mas ele faz de uma forma engraçada. Exemplos de texto dramático, nós temos aqui o Édipo Rei, né? Coloquei aqui para vocês. Veja o exemplo da peça Édipo Rei, em que Édipo descobre que havia sido dado ainda bebê para outra família. Por meio dessa revelação, descobre também que matou seu pai biológico sem o saber, além de ter se casado com sua mãe, também sem saber que era sua progenitora. Bom, então essa história aqui é muito conhecida, tá? Isso aqui são alguns diálogos do Édipo Rei, quem escreveu foi Sófocles, e aí a encenação, ó, o servidor, diziam ser filho do rei. Édipo, foi ela quem te entregou a criança? O servidor, foi ela, senhor. Édipo, com que intenção? O servidor, para que eu a matasse. Édipo, uma mãe, mulher desgraçada. O servidor, ela tinha medo de um oráculo dos deuses. Édipo, o que ele anunciava? O servidor, que essa criança um dia mataria seu pai. Édipo, mas por que tu a entregaste a este homem? O servidor, tive piedade dela, mestre. Acreditei que ele a levaria do país de onde vinha. Ele te salvou a vida, mas para os piores males. Se és realmente aquele de quem ele fala, saibas que nasceste marcado pela infelicidade. Édipo, ai de mim, então no final tudo seria verdade, à luz do dia, que eu te vejo aqui pela última vez, já que hoje me revela o filho de quem eu não devia nascer, o esposo de quem não devia ser, o assassino de quem não deveria matar. Então eu vejo que ele lamenta toda a situação, de saber que ele foi entregue, de ter matado seu pai, né, sem saber, então ele vai fazendo algumas lamentações, mas veja, ele vai usar o tu, ele vai usar o vós, né, ele vai usar esses termos ali na sua história, mas veja que ele é dramático realmente, porque ele envolve a dor, você revela alguns desenlaces, mas ao mesmo tempo não é questão de drama, porque ele está interpretando, então ele está dramatizando, encenando determinada coisa. Tudo bem, pessoal? Entenderam que é texto dramático? Então beleza, ficamos por aqui, até a próxima, valeu!